A cigarrinha do milho pode ser um grande problema se a gente não tomar algumas medidas de controle. Se não for feito isso, nós podemos ter uma quebra de produtividade de 30%, 40%, chegando até 90%. É exatamente sobre esse tema que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Você é produtor rural e está cansado de usar fertilizante sem saber se realmente vai funcionar? Ou se você poderia economizar com os adubos e ainda manter uma boa produtividade? Conheça a nossa consultoria especializada em fertilidade do solo, que utiliza uma metodologia de equilíbrio de nutrientes, que propicia para o agricultor uma economia com os fertilizantes e um aumento de produtividade. Quer conhecer mais e fazer parte dessa nova revolução verde? Clique no link disponível na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o que eu sempre falo? Jonathan, você sempre fala, mas é que é importante, galera. Deixa o like, se inscreva aqui, toda aquela coisa. Se você quiser ser um membro do canal também, aqui abaixo tem um botão de você ser membro, aí você coloca ali, R$ 2,00, R$ 2,99 por mês, você tem acesso também a outros vídeos exclusivos para membros. Olha só, vamos falar sobre isso então, como acabar com a cigarrinha do milho, né? Ou pelo menos diminuir muito os seus prejuízos, né, decorrentes a essa praga. Eu me lembro que 2020 foi um ano que uma presença muito forte de cigarrinha aqui na região sul, que dizimou boa parte das lavouras. É um problema mais recorrente, principalmente em segunda safra, quando eu tenho temperaturas mais altas. Eu já vou explicar para vocês por que isso acontece. Olha só, vamos falar sobre características, né? Então a cigarrinha do milho aqui, ela é bem diminuta, o tamanho dela é de 3 a 5 milímetros, tem uma coloração mais esbranquiçada e você vai encontrar ela principalmente no meio do cartucho do milho. E outra coisa, o que a gente orienta o produtor a fazer? Sempre fazer um monitoramento das áreas para ver se tem cigarrinha ou no início da manhã ou também no final da tarde, que é quando a gente consegue observar mais essa praga, né? Geralmente 3 horas da tarde ou meio-dia não é um momento muito bom para a gente fazer uma amostragem para ver se de fato tem problema com cigarrinha ou não. Coisa interessante é que a medida de controle para a cigarrinha do milho é se tem ou não. Então existem algumas pragas, por exemplo, a lagarta do cartucho. Eu faço o controle quando eu tenho pelo menos, né, existe uma escala de controle quando eu chego no nível 3 da escala Davis. A cigarrinha não. Se eu tiver presença de uma cigarrinha na área, eu já devo entrar com pulverização, porque os danos ocasionados por ter um ciclo também muito rápido e ser uma praga extremamente agressiva, eu já devo entrar com controle, beleza? Então, sem o manejo adequado, você pode ter uma quebra de 30% do potencial produtivo. Isso aqui pode chegar a 40%, 50%, 60%, dependendo da suscetibilidade do material. Então, a genética aqui vai contar bastante, como vocês vão ver. Mas 30% é um dano que em muitas áreas acontece. Híbridos muito bons, que são mais suscetíveis, chega a 30%, 40%. E aí, se uma área com uma expectativa de produção de 200 sacos por hectare, se eu quebrar 30%, 60 sacos, vai dar mais ou menos R$ 2.100 por hectare de impacto. Por hectare. Em muitos casos, eu poderia contornar esse problema se eu tivesse um planejamento melhor antes de plantar. Qual que é o comportamento da cigarrinha do milho? Aqui a gente tem que entender uma coisa para também ajudar no controle. Olha só, eu vou ter uma maior eclosão de ovos de temperatura de 26 até 29 graus. Né? A cigarrinha tem como hospedeiro único o milho. Então, se eu pegar e plantar milho aqui na região sul, geralmente o pessoal começa em setembro, né? Primeira metade de setembro. Primeira metade de setembro eu estou saindo do inverno. Então, antes de setembro, em agosto, eu tinha temperatura mais baixa. Então, a temperatura varia ali, aqui na região sul, de 15 a 20 graus em agosto. Eu não tenho uma condição ideal para o desenvolvimento e para o aumento populacional da cigarrinha. Então, eu vim de maio, junho, julho com temperatura baixa, sem uma grande reprodução. E aí, se eu plantar início de setembro, eu já vou estar colocando quando eu tenho uma baixa pressão populacional. Mas agora vamos imaginar que ao invés de plantar em setembro, eu vou plantar em novembro. Setembro, passou outubro, eu vou plantar início de novembro e eu já tenho várias outras áreas de milho já mais desenvolvidas, já iniciando o pendoamento. Se eu plantar em novembro, com uma temperatura mais alta, outras áreas que já passaram pelo período mais crítico, se eu tiver um ano de alta população de cigarrinha, eu posso ter problema. Por isso que um dos manejos adotados e orientados para os agricultores é plantio mais cedo. Plantar mais cedo é uma forma de você passar por esse período também mais crítico. Né? O pico populacional ocorre geralmente em segunda safra. Janeiro, fevereiro é quando eu tenho o pico populacional, por isso que milho safrinha, milho segunda safra, eu tenho que escolher também um material genético mais tolerante. Eu não tenho resistência ainda, mas eu tenho vários materiais extremamente tolerantes que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo.
Áreas de plantio de milho escalonado pode ser um problema. Por quê? Nós atendemos alguns agricultores, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, que produz muito milho espiga. E aí milho espiga você não tem como plantar 10, 20 hectares tudo de uma vez, então é plantio escalonado. Esse plantio escalonado eu também devo escolher uma genética mais rústica, mais tolerante à cigarrinha e também com um bom manejo nutricional. Inclusive a gente colocou aqui, né, um produtor nosso que não fazia uma boa nutrição, tinha um solo muito desequilibrado, inclusive tem um estudo de caso dele aqui no canal, você pode assistir depois. Ele nos mandou as fotos antes de começar a consultoria com muita cigarrinha, até ele achou que era deficiência nutricional, mas isso aqui não é deficiência nutricional, isso aqui é cigarrinha. Eu vou ter os primeiros sintomas aparecendo no início do reprodutivo, no pendoamento, então o período crítico vai de VE, né, da emergência, que é o milho palito, até mais ou menos V10, e eu vou ter os sintomas a partir do pendoamento. Então, nesse caso, plantio escalonado, região mais quente, eu devo escolher um material genético melhor, mais tolerante e também com uma boa nutrição. Uma nutrição adequada vai ajudar bastante a planta a se defender. E o que acontece, né? A cigarrinha, ela vai transmitir aqui o complexo, chamado complexo de enfesamentos, que são 2 bactérias e um vírus. E o que acontece? Essas molicutes, elas vão invadir o floema, como vocês estão vendo aqui, bactérias e vírus vão invadir esse floema e vão, entre aspas, entupir o transporte de fotoassimilados. Por isso que eu vou ter uma planta raquítica, uma planta menor, né, com uma série de sintomas ali. Então ela vai entupir, digamos assim, a planta não vai conseguir se alimentar direito desses fotoassimilados pelo complexo de enfesamentos. 2 bactérias e um vírus que é transmitido pelo inseto vetor, que é a cigarrinha do milho. Então a expressão dos sintomas vai depender bastante da genética, mas os sintomas principais são esses. Um encurtamento de internode, então uma planta menor, uma planta raquítica, parece que ela está faltando nutrição de fato, né? Eu posso ter esse enfesamento vermelho, eu posso ter também esse enfesamento pálido aqui. Vai aparecer um amarelecimento das bordas para o centro das folhas, né? Isso daqui é comum. Encurtamento de internode, estatura de plantas menor do que o normal, um tombamento e afinamento do colmo. Então o colmo também, ao invés de ter um desenvolvimento normal, vou ter um colmo mais afinado, justamente porque a planta está, entre aspas, definhando, né? Ela não está conseguindo se nutrir adequadamente. Eu posso ter um multi-espigamento, várias espigas falhadas, como vocês viram na foto anterior, espigas menores também. Eu posso ter, inclusive, um afilhamento, então produzir afilhos a planta do milho, né? Um perfilhamento. Eu tenho, o milho foi melhorado, o milho veio do teocinto, eu não vou explicar toda essa história, mas o teocinto é a planta originária do milho, que ele tinha esse perfilhamento como o caso do trigo, do azevém, eles perfilham, né? As gramíneas têm essa tendência de perfilhar. E o milho foi melhorado ao longo dos anos e ele não tem o perfilhamento, tem um como único, né? Mas pode ser um sintoma também de cigarrinha, esse perfilhamento, multiespigamento e etc. Então não é um sintoma único, existem vários sintomas agregados aqui, como vocês estão vendo. Espigas falhadas, espigas menores, planta raquítica, uma coloração mais esbranquiçada também, e aqui vocês estão vendo um multiespigamento. Isso aqui são sintomas característicos, né, da cigarrinha. Estratégias de controle que você pode ter. Controle preferencial no período crítico, que vai do VE, que é emergência, milho palito, até V10. Então, nesse período onde eu vou fazer as principais pulverizações com os produtos indicados pelo seu engenheiro agrônomo. E também eliminar o milho voluntário, existem vários produtos aí, ideal, tá? Tem milho voluntário, elimina, porque a cigarrinha, ela só sobrevive, o único hospedeiro, já tem várias pesquisas indicando isso, é o milho. Tem um pouco em braquiária, mas também é pouco, né? A reprodução principal e o hospedeiro principal da cigarrinha é o milho em si. Pesquisar sobre os híbridos que você vai plantar, se você está nessa situação de, sei lá, plantio em segunda safra, em anos anteriores, os teus vizinhos, na sua região, teve problema com cigarrinha, então você vai pesquisar o teu híbrido, se ele tem uma certa tolerância. Geralmente vai vir no catálogo lá, complexo de enfesamentos. Ele é tolerante, ele é medianamente tolerante ou ele é suscetível? Se ele é suscetível ou medianamente tolerante, eu não indico que seja posicionado nessa situação de segunda safra com uma pressão populacional mais alta de cigarrinha, né? Então você deve buscar aquele que seja tolerante, porque o complexo de enfesamento tem que ser o alvo na sua escolha. Segunda safra deve ter um cuidado maior do que na primeira, principalmente para a região sul, e vocês estão vendo materiais diferentes, como eu tenho uma expressão
ou uma suscetibilidade muito diferente entre dois materiais. Eu não coloquei aqui qual que é o nome de cada um, né? Enfim, isso aqui muda de ano para ano, muda de região para região, mas vocês estão vendo dois materiais aqui com esse aqui tolerante e esse aqui suscetível, como que é muito diferente a expressão da doença. Aqui você teve uma quebra de produção muito significativa mesmo, tá? Muito significativa, tudo isso pela genética. E aí vocês estão vendo também, aqui eu tenho combine estratégia de controle. O que eu quero falar com isso? Vocês estão vendo aqui que foi feita uma pesquisa pela Fundação Chapadão 2016, tem sacas por hectare de milho com diferentes tratamentos. Testemunha que não foi aplicado nada, só o tratamento de semente, pulverizações apenas e tratamento de semente e pulverizações. Aqui a gente teve um resultado muito positivo com o tratamento de semente e pulverizações. Então o que eu posso agregar a tudo isso? Plantio mais cedo, devo visualizar o período crítico de VE até V10 e fazer pulverizações com presença de cigarrinha. Se tiver cigarrinha, você faz pulverização. O intervalo aqui, dependendo da pressão populacional, é de 5 a 7 dias até passar esse período crítico. Tratamento de sementes com foco em cigarrinha, também. Então eu posso fazer um controle cultural, eliminar todas as plantas de milho presentes na área, o milho guacho, né, o milho voluntário. Controle químico, se tiver presença ou não a cada 5 a 7 dias com os produtos indicados. Genético, escolher a genética melhor, né, que é mais tolerante ao complexo de enfesamentos. E também populacional, né? Plantar um pouco mais cedo, se for possível, é claro. E aí tem alguns produtos que funcionam muito bem, né? Eu coloquei aqui o acefato, a lambda-cialotrina, imidacloprido. Então você pode escolher, tem diferentes formulações, diferentes nomes comerciais. Eu coloquei alguns ingredientes ativos aqui que funcionam muito bem e que podem ser utilizados para manejo. Mas lembrando, controle químico não é 100% para a cigarrinha, porque o ciclo dela é muito rápido. No verão, 21 dias ela já completa ciclo. Por isso que o intervalo de pulverizações aqui deve ser curto. E é claro, apenas pulverização, controle químico não é garantia de sucesso. Então, se tiver um ano de pressão populacional mais alta, eu devo combinar com a genética do híbrido, com plantio mais cedo, com controle de milho voluntário, com o tratamento de sementes e também com controle químico, né? Um controle químico, pulverizações bem posicionadas. Então fique ligado com a pressão populacional da sua região, se é um ano que tem mais incidência. Se não tiver cigarrinha, também não se preocupa, né? Tem gente que fala assim, não, o milho emergiu, já vou entrar com acefato, lambda-cialotrina, tal produto nessa dose e eu fico louco. Por exemplo, ano passado, na safra de verão aqui na região sul, na minha cidade de Beltrão, não teve problema com pressão populacional de cigarrinha. Muito tranquilo fazer o controle. Então, o produtor no início do ciclo do milho já fez um controle de percevejo, em área que tinha percevejo, lagarta, um pouco para cigarrinha também, mas foi um manejo de inseticida muito tranquilo. Não é assim, não, todos os anos, então tenho um medo extremo, eu vou entrar a cada 5 dias com muito inseticida. Isso daí faz mal para o meio ambiente, faz mal para o produtor rural, faz mal para o bolso dele. Então não faça aplicação sem critério. Procure um engenheiro agrônomo aí da sua região ou a consultoria. Nós temos nosso serviço de consultoria também, aqui que a gente pode te ajudar. Enfim, se informe para conseguir fazer um manejo mais adequado. Foco na solução e não no problema. Galera, se eu tiver problema numa área, sei lá, de baixa produtividade, sei lá, deu um ano que foi um pouco adverso. Galera, foco na solução, não no problema. Focar no problema nunca é uma boa pedida. Aprender com os erros dos outros, se for possível. Então, cara, eu sei aqui na região sul, 2020 foi um problema grande. Eu sei o que alguns produtores fizeram que não tiveram um bom resultado. E a gente vai aprendendo com o erro dos outros. Às vezes com os erros nossos também. Então a gente deve, beleza, errou esse ano, não foi tão bom, vamos sentar, vamos buscar uma solução para resolver no próximo ciclo. Nunca ficar focando no problema. Beleza, galera? Se precisar da consultoria, tem um link aqui abaixo. Também tem o link da nossa AgroBrasil Academy. Vários treinamentos tem sobre a cultura do milho, que eu falo aprofundadamente. Eu posso falar sobre produto comercial, eu posso falar sobre híbrido também. Muito tranquilo, que é uma plataforma nossa própria de treinamentos e comunidade exclusiva. Aqui abaixo tem um link que você pode clicar para se inscrever.
No mais, era isso. Um forte abraço, é o nosso próximo vídeo e tchau. Agora o AgroBrasil conta com uma plataforma completa de treinamentos do agro. Você pode escolher o que quer aprender no seu tempo e no seu ritmo. Os treinamentos são com base em situações reais que nós vivemos no nosso dia a dia da consultoria. Cada aula é focada em resolução dos principais problemas do campo. E você ainda tem 7 dias de garantia total para testar a plataforma. Você ainda tem uma comunidade completa onde você pode oferecer o seu serviço e se conectar a novas pessoas. Para você conhecer mais e fazer parte, clique no link disponível na descrição.